Bom dia a todos. Em primeiro lugar, vamos agradecer, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, reunidos, para mais uma manhã de aprendizagem. Quero fazer da mensagem do Evangelho de Jesus. Que Jesus nos ilumine, que a espiritualidade esteja presente conosco, iluminando a todos que estão participando desta reunião, iluminando a Roberta, para que ela consiga passar o que ela preparou de lição desta manhã, e que juntos possamos fazer o melhor possível para que todos compreendam a importância desses nossos encontros e que todos saiam, assim, no término dessa reunião, com mais um alimento para o seu espírito. E que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Bom, boa noite. Boa noite, bom dia, né? Hoje eu vou falar sobre o coronavírus, né? É uma visão... Vocês estão vendo os slides? Sim, sim. Está todo mundo vendo? Sim, sim. Deixa eu colocar aqui, peraí. Então, hoje o tema vai ser a Covid-19, um olhar científico e espírita, né? Então, para começar, eu vou fazer algumas considerações históricas sobre as pandemias que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo atualmente, né? Então, algumas epidemias que existiram na história, né? Desde 1300, vocês podem ver que são várias epidemias, né? E a peste negra, que aconteceu nos anos de 1300 e durou 20 anos, quase 20 anos, né, de peste, matou em torno de 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Aí podemos ver a cólera, a tuberculose, a gripe espanhola de 1918, que matou 20 milhões de pessoas num intervalo de praticamente um ano, né? Nós temos o sarampo, que já matou 6 milhões de pessoas até 1963, a malária e a AIDS, que desde 1981 já matou 22 milhões de pessoas. Sobre a peste negra, né? No século XIV, ela gerou um pânico na população parecido com o que nós estamos vivendo agora. As pessoas ficaram isoladas, ninguém saía às ruas, com medo de entrar em contato com miasmas e gases venenosos que supostamente estariam por trás da doença. Naquela época eles não tinham noção de que existiam micro-organismos causadores de doenças, né? Então, eles achavam que era um gás venenoso que estava no ar. E depois que aconteceu essa peste, houve uma grande evolução científica, né? Então, ela serviu também de impulsionador, né, para essa evolução. Sobre a febre espanhola, vocês podem ver esse panfleto aí que foi distribuído pelo pessoal, né, para a população, e muitos dos conselhos dados na época são os mesmos que são dados agora durante a pandemia do coronavírus, que é evitar aglomeração, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos, né? Deixa eu pegar um marcador aqui. Evitar fadiga e excesso físico. O doente que começar com sintomas tem que ir para a cama, porque o repouso auxilia, né, na cura. Evitar causas de resfriamento sem necessidade.
E as pessoas idosas deveriam tomar mais cuidado e seguir mais à risca todos esses cuidados. E segundo a historiadora Cristiane Maria, as autoridades nessa época também negaram a existência dessa pandemia, né? Uma vez que era algo desconhecido e que tinha um grande potencial de abalar a economia e os sistemas de saúde. Em 11 de março de 1920, foi decretado pela OMS a pandemia do coronavírus. 2020. Esses dados são de ontem, do site da OMS, né? Até agora, os casos no mundo contam cerca de 26.622.706 pessoas confirmadas com coronavírus. E dentre essas, 17.717.911 casos recuperados, né? Que já estão curados. As mortes no mundo contam em torno de 874.708 casos, e no Brasil já são 125.584 mortes. Esse é um print da página da Universidade de Johns Hopkins, que é uma universidade muito famosa nos Estados Unidos, tá? Que tem uma parte científica muito importante. Então, esse é um gráfico dos novos casos confirmados diariamente. É uma média dos 5 últimos dias, né? E o Brasil aqui está em rosa, né? Vocês veem que ele teve uma subida até agosto e agora se encontra mais ou menos em um platô, sendo que nos últimos dias ele ultrapassou os Estados Unidos no número de casos novos por dia. E essa aqui é a curva da Índia, né, que vem subindo muito, né, quase que sem controle. Aqui já mostra separado o caso do Brasil, né, e esse platô que ainda continua. Então, o que é a Covid-19? A própria sigla Covid-19 quer dizer o D de disease, né, de doença em inglês, doença causada pelo coronavírus, e o ano de aparecimento, que foi 2019. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies de diferentes animais. Então, eles são hospedeiros comuns dos gatos, dos camelos, nos morcegos e em ratos também. E raramente eles causam doenças em humanos, com exceção da MERS-CoV, que foi uma doença transmitida do camelo para o homem, e da SARS-CoV, que é a doença de síndrome respiratória aguda, que teve um surto em 2009, que foi mais circunscrito ali na Ásia. Em dezembro de 2019, houve a transmissão do novo coronavírus, o qual ele foi identificado em Wuhan, né, na China, e causou a Covid-19, sendo disseminado a partir daí. Então, a Covid, ela apresenta um amplo espectro clínico, variando de infecções assintomáticas, quer dizer, sem sintoma nenhum, né, a quadros graves. Segundo a OMS, cerca de 80% dos pacientes, eles são assintomáticos ou oligossintomáticos, quer dizer, tem poucos sintomas. E aproximadamente 20% dos casos, eles necessitam de um atendimento hospitalar por causa de uma dificuldade respiratória. E dentro desses, 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Como é transmitido, a gente já sabe, né, que a transmissão acontece de uma pessoa para outra através do toque ou aperto de mãos contaminadas, né, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, e quando entramos em contato, né, com objetos ou superfícies contaminadas, como celular, mesa, talher, maçaneta, até teclados de computador.
Existem algumas células no nosso corpo que são mais vulneráveis ao vírus. Então, elas servem de porta de entrada para esse vírus, que são as células caliciformes e ciliadas do nariz, né? São as células que estão dentro aqui no nosso nariz. O pneumocócito tipo 1, 2, que é uma célula do alvéolo, que é a unidade respiratória do pulmão. As células do esôfago, os enterócitos, que são as células do intestino, das partes do ilho e do colo, e as células da conjuntiva do olho, tá? Essas células são mais suscetíveis à entrada do vírus. Por isso que é tão importante o uso de máscaras, né? Para tampar principalmente nariz e boca, né? Que são portas de entrada, né? E que tanto se difunde que antes de usar uma máscara tem que se lavar a mão, né? Tem que se colocar a máscara e cobrir o nariz e a boca, não adianta só cobrir a boca e deixar o nariz de fora, né? E que a máscara tem que ser justa para diminuir a porta de entrada do vírus. E que não se pode colocar mão na máscara enquanto estiver usando. Tem muita gente que coloca a mão na máscara, depois coça o olho, né? Não pode fazer isso, né? E toda vez que isso acontecer, a gente tem que limpar as mãos com álcool gel ou com sabonete para depois fazer outra coisa com essas mãos. E essa é a importância também do uso da máscara, né? Considerando um paciente contaminado, que é o João, né? Se o João estiver conversando com o Pedro, né, que não está contaminado, e o João não estiver usando máscara, a chance dele passar a doença para o Pedro é de 70%. Se o João, que está contaminado, usar máscara, aí a chance já diminui para 5% de contaminação. E se os dois usarem máscara, a chance de contaminação já cai para 1,5%. Então, é muito importante o uso das máscaras. Bom, a partir do momento que o coronavírus entra em contato com o nosso corpo, ele vai entrar nas nossas células utilizando, se encaixando num receptor da célula, que é como se fosse a fechadura, né, de uma porta, que chama ACE2, tá? Que, para vocês ficarem sabendo, o nome é receptor da angiotensina 2. E a partir daí ele vai sinalizar e vai recrutar, né, a formação de várias substâncias que vão causar inflamação no corpo. Então, no fígado, ele vai causar inflamação e vai causar principalmente tosse seca, né, e fôlego curto, né, que é a falta de ar. Pode causar dano cardiovascular, pode causar dano renal, pode causar dano hepático. No intestino, ele pode causar diarreia, ele pode causar diminuição do olfato ou perda do olfato temporária e pode agir lá no tronco cerebral, que é essa parte de baixo aqui do encéfalo, né, que controla a respiração. Então, ele pode atingir esse lugar também e causar algum distúrbio respiratório. Essa é uma foto do alvéolo pulmonar, que é a unidade de respiração que existem milhões em cada pulmão da gente, né? Então, aqui do lado esquerdo é o alvéolo normal, né? Por aqui entra o ar, né? Aqui tem uma célula que chama pneumócito tipo 1, que é a principal célula que vai causar a troca de gás, né, entre oxigênio e gás carbônico. E aqui é outra célula, que é o pneumócito tipo 2, que produz uma substância que é chamada de surfactante, que impede que esse alvéolo, que a pressão ali é muito grande, ele se colapse, se feche, né? E aí não entra o ar, né, para oxigenação. Quando o coronavírus entra dentro desse alvéolo, o que vai acontecer? Ele vai ativar células de defesa do nosso corpo, que são os neutrófilos, os macrófagos, né? E essas células vão começar a produzir várias substâncias inflamatórias.
A intenção primeira é proteger o nosso corpo, mas acontece que essa resposta das células é exagerada, né? Então, elas começam a produzir substâncias que são chamadas de fator de necrose tumoral, interleucina 8, interleucina 6, que vão causar inflamação na parede do alvéolo, né? E essa célulazinha aqui que produz aquele líquido para não fechar o alvéolo, ela começa a produzir desordenadamente. E esse líquido, ele é rico em proteína. Então, ele vai encher o alvéolo e a gente vai ser incapaz de respirar, né? É esse líquido também que, com o tempo, vai formar a fibrose, que o pessoal fala que dá no pulmão de quem tem Covid. E além de todo esse estrago aqui no alvéolo, essas células vão sair do alvéolo, vão entrar no vaso sanguíneo que passa perto do alvéolo, vão causar inflamação da parede dos vasos, vão atrair essas células aqui, que são as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. E essas células, junto com a inflamação, vão começar a fechar o vaso. E é por isso que na Covid-19, as pessoas são mais propensas a ter trombose, quer dizer, obstrução do vaso sanguíneo, vai faltar circulação. Bom, os grupos de risco, a gente já sabe que são os idosos, são aqueles que têm doenças crônicas, pulmonar, que já tiveram infarto ou algum problema cardíaco, que tem pressão severa, pressão alta, né, não controlada, diabetes, insuficiência renal, câncer, alguma alteração na imunodeficiência, né, na imunologia da pessoa, né, os casos de imunodeficiência e os obesos. E por que essas pessoas são grupos de risco? Porque todas elas apresentam um estado inflamatório basal alterado. São pessoas que já são mais inflamadas normalmente, para vocês entenderem. Esse aqui foi um informe, né, que foi publicado na Sociedade Brasileira de Infectologia, né, de 30 de junho de 2020, que falava a respeito das medicações, né, para a Covid-19. Então, só mais para vocês ficarem cientes, né, nesse informe eles falam que a cloroquina, hidroxicloroquina, não tem benefício para pacientes hospitalizados. Tudo isso baseado em trabalhos científicos, cujas referências eu coloquei aqui. Que os corticoides, né, todo mundo conhece com o nome de prednisona, né, de Metcortem, né, que eles aumentam a sobrevida dos pacientes com Covid-19 grave, né, que estão necessitando de suporte respiratório. Que o Remdesivir, que é um remédio novo, que é um imunomodulador, ele demonstrou redução no tempo de recuperação dos pacientes com formas moderadas a graves de Covid. E que a anticoagulação está indicada nos pacientes que estão hospitalizados pelo motivo que eu falei de eles serem mais propensos a ter trombose, né? Então, a gente usa medicamentos para conter essa trombose. E que o plasma convalescente, que é o plasma daqueles pacientes recuperados, ele pode proporcionar benefício na infecção, né, da Covid-19. Um outro informe mais recente, ó, a data daqui, não sei se dá para vocês enxergar, é de 17 de julho de 2020. Esse informe fala principalmente a respeito da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes, no tratamento precoce de pacientes com Covid-19. E o parágrafo mais importante é esse aqui, tá? Que eu coloquei aqui embaixo. Né? Com essas evidências científicas, a Sociedade Brasileira de Infectologia acompanha a orientação que está sendo dada por todas as sociedades médicas científicas dos países desenvolvidos e pela OMS, de que a hidroxicloroquina deve ser abandonada em qualquer fase do tratamento da Covid-19. Diante dessas novas evidências, é urgente e necessário que a hidroxicloroquina seja abandonada no tratamento de qualquer fase da Covid-19. Então, tudo isso que eu estou falando são evidências científicas, tá?
e tem as referências aqui na própria página, para quem quiser dar uma olhadinha, tá? Essa revista aqui, The Lancet, é uma revista britânica, que foi fundada na mesma época que Kardec fundou a Revista Espírita, tá? Então, ela é uma revista muito renomada, tá? E ela, na sexta-feira, dia 4 de setembro, ela publicou esse trabalho aqui a respeito do uso de azitromicina para os pacientes com hidroxicloroquina. E a conclusão foi essa. Em pacientes internados com Covid-19 grave, a adição de azitromicina a um padrão de tratamento, um regime que incluiu hidroxicloroquina, não resultou em melhora clínica ou redução da mortalidade. Entenderam? Esse é outro trabalho também publicado pela JAMA, que é outra revista científica muito famosa e muito confiável, né? Que fala que os pacientes com deficiência de vitamina D, eles tiveram quase o dobro de risco de testar positivo para a Covid-19, em comparação com aqueles com vitamina suficiente, quer dizer, que não tinham deficiência, né? Então, o que dá para concluir é que, até agora, né, um meio de prevenção que está pautado pela ciência é tomar sol. Porque é o sol que ativa a produção de vitamina D na nossa pele. Então, é muito importante isso. Essa outra página aqui da Sociedade Brasileira de Infectologia fala a respeito das vacinas que estão em andamento, né? Aqui no Brasil, são 2 vacinas que estão em fase mais adiantada de investigação. Uma é a vacina da Oxford, né, que o governo, através da Fundação Fiocruz, né, aceitou fazer uma proposta de financiamento e desenvolvimento da vacina, né, no país, incluindo o acordo de uma transferência tecnológica com os pesquisadores europeus. E no governo do estado de São Paulo, o Instituto Butantan também assinou uma parceria com um laboratório chinês, que é o Sinovac, né, para a realização de estudos dessa vacina aqui no Brasil e também transferência de tecnologia, tá? Essa é uma publicação de uma revista de saúde famosa dos Estados Unidos, né, que fala a respeito da reinfecção. Então, esse é um texto traduzido, né? Que está falando, sim, você pode obter a Covid-19 novamente. E o mais importante é o que eles escreveram aqui, tá? Que os pesquisadores descobriram que um homem contraiu o novo coronavírus uma segunda vez, meses após a sua doença original. E esses meses após aqui, ó, aqui embaixo está escrito, foram 4 meses e meio depois do primeiro surto confirmado. O caso sugere que a reinfecção pode ocorrer alguns meses após a recuperação do ataque inicial. E que, no entanto, parece que o seu sistema imunológico protegeu o homem de sintomas mais graves. Então, são poucos casos relatados, né, dizendo que sim, que pode existir reinfecção. Em todos esses, parece que os sintomas do segundo surto são bem menos intensos. Só para vocês entenderem um pouquinho, né, existem algumas substâncias, né, que são chamadas de PFAS, né, que são compostos organohalogenados, né, que são amplamente utilizados em aplicações domésticas e industriais. Eles estão nos revestimentos resistentes à água e a manchas, estão nos revestimentos resistentes a óleo de gordura, então estão nos papéis utilizados para embalagens de fast food, para sacos de pipoca, para embalagem de bolacha, estão nas espumas de combate a incêndio e até nos inseticidas. Por que eu estou falando dessas substâncias?
porque elas são desreguladores endócrinos e elas vão, depois vocês vão ver comigo, elas vão fazer parte aí, vão alterar um pouco aí, no caso de contaminação, né, e de resistência, né, na Covid-19. Elas conseguem percorrer longas distâncias, contaminando locais fora do local de produção, né? E a poluição ambiental por esses compostos é a principal causa de contaminação dos alimentos, que por sua vez é o principal meio de exposição humana. O que essas substâncias fazem? Elas podem causar câncer de mama, câncer de próstata, infertilidade, diabetes, podem causar suscetibilidade às infecções, né, e doenças autoimunes, podem causar asma, doença cardíaca, pressão alta, infarto, podem causar mal de Parkinson, Alzheimer e vários transtornos neurológicos, podem causar obesidade. Então, essas substâncias que foram produzidas pelo próprio homem e que nós utilizamos às vezes no nosso dia a dia, elas vão fazer aumentar o estado inflamatório, né? E aumentando o estado inflamatório, aumenta também o risco de pegar a Covid-19. E além de tudo isso, elas podem causar mutação no DNA do animal, inclusive animal de corte, né? Que como elas são levadas para longe, né? E elas contaminam a água, contaminam o solo, então elas vão contaminar o animal também, vão contaminar a nossa comida, né? E podem causar mutação no DNA humano e no DNA viral. Então, isso é só para a gente pensar que às vezes tem muita gente que fala que o Covid foi um vírus criado em laboratório. Talvez não, né? Eu acho que tem muito mais a ver com nós mesmos, né? Com as nossas ações, né? Com a produção de substâncias que talvez tenham colaborado para o surgimento desse vírus. E o que a doutrina espírita nos diz? Bom, no livro O Consolador, na questão 250, eles fizeram o Emmanuel fala, né, que na provação coletiva verifica-se a convocação de espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona espontaneamente através de prepostos do Cristo que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum. Razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações, no quadro dos seus compromissos individuais. Então, Deus nunca obriga ninguém a passar por uma provação desse tipo, né? Ele convoca. Quem aceita vai cumprir, vai se redimir, né? Agora, quem não aceita, vai passar por alguma outra prova que também vai ajudar na evolução desse espírito. No livro Chico Xavier Pede Licença, no capítulo 19, eles fizeram uma pergunta aqui, né, para o Emmanuel também. Sendo Deus a bondade infinita, por que permite morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como nos casos dos grandes incêndios, né? E a resposta foi: realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si mesmo. Quando retornamos da Terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos
o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla, né? Então, ele está explicando aqui mais uma vez, né, que somos nós que um dia vamos cair na real e vamos entender o que é preciso acontecer, talvez, numa próxima reencarnação, para que possamos evoluir e nos redimir de erros passados. Ainda, em continuação a essa resposta do Emmanuel, o irmão Saulo, que é o José Herculano Pires, né, ele também comenta, né? A resposta de Emmanuel vem do plano espiritual e acentua o aspecto terreno da autopunição dos encarnados em virtude de um fator psicológico, o das leis da consciência. Obedecendo a essas leis, as vítimas de mortes coletivas aparecem como as mais severas julgadoras de si próprias. São almas que se punem a si próprias em virtude de haverem crescido em amor e trazerem consigo a justiça imanente. Se no passado erraram, agora surgem como heroínas do amor no sacrifício reparador. Agora no Livro dos Espíritos, questão 737. Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta foi a seguinte: para fazê-las progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Esses acontecimentos são frequentemente necessários para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, devemos ter em mente que o principal motivo seja, então, o nosso desenvolvimento, né? Como sociedade, o desenvolvimento do nosso planeta também. A questão 738 pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E os espíritos dizem sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia para poder melhorar? E, na maioria das vezes, nós estamos preocupados só com o nosso bem-estar físico, com o dinheiro que tem no nosso bolso, né? E esquecemos dessas oportunidades. Então, talvez venha uma pandemia para nos abrir os olhos, para entender quais são os verdadeiros tesouros, né? A pergunta 739, também a respeito do mesmo assunto, né, fala: tem os flagelos destruidores utilidades do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem, e muitas mudam por vezes as condições de uma região, mas em muitos casos o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentarão. Então sempre tem evolução, talvez a gente não veja, mas vai haver. Na questão 740, ele pergunta: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades? E os espíritos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião para exercitar a sua inteligência.
de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. E que lhes oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Né? Então, por isso que sempre, né, nós temos observado na história que depois de um período de caos, vem um período de grande desenvolvimento, vem um período em que há transformações na humanidade, né? Então, nós temos a capacidade nesses momentos de usar mais a nossa inteligência e tentar nos melhorar. Aqui eu coloco trechos de uma psicografia, né, que foi colocada na internet pelo projeto Nova Luz, né, e o autor espiritual se denominou Alex Bardoni, né, e, bom, eu vou colocar alguns trechos aqui que eu achei interessante para falar para vocês. Não existe maior aprendizado, maior evolução que o sentir, o viver intensamente. Em algumas vezes, dias encarnados nos lapidam por toda a eternidade. Caso o planeta Terra não aprenda a viver o agora, será impossível criar um vínculo mais amplo com a espiritualidade. Então, daí fala a importância de se viver o dia de hoje, de estar atento às oportunidades do dia de hoje, de agradecer por esse sol lindo, de agradecer por termos uma família, por termos uma casa, né? Quantas coisas nós nos esquecemos, né? E de, principalmente, estar atentos ao que o nosso próximo possa se auxiliar, né, de nós. E aqui ele fala também, cerca de 85% da população da Terra estava subutilizando sua existência. E por isso ocorreu essa pandemia, para frear a humanidade que se encontrava em movimento sem propósito e sem destino. Né? Então, é aquilo, né? Às vezes nós estamos preocupados só com os bens físicos, só com o nosso bem-estar físico, né? E nos esquecemos do mais importante. Ainda continuando alguns trechos da mesma psicografia, né? Mesmo que agora vocês se encontrem no seio do seu lar, protegidos com saúde e proventos, será impossível estarem totalmente felizes e em paz. Sempre um sentimento de tristeza e não plenitude lhes acompanharão. Esse é o principal motivo de todo o processo. Então, ensinar-nos a pensar como sociedade, né? Como uma verdadeira sociedade. Justamente para que todos vocês percebam que não é possível ser feliz sozinho. Perceberão que enquanto uma família possuir um doente ou alguém passar fome em algum lugar de isolamento, simplesmente a felicidade não estará completa. Olhar para o lado é muito importante. E então ficará cristalina a evidência de fazer parte de uma grande constelação. E nunca o brilho de uma estrela será superior ao de um todo. Então, a partir de tudo isso que eu falei, quais são as utilidades dessa pandemia ocasionadas à humanidade? Desenvolvimento da ciência, favorecer o exercício da solidariedade, respeito às espécies animais e ao meio ambiente. Nós precisamos, como espíritas, sermos pessoas éticas e poder passar para frente tudo isso, a ética, né?
é muito importante, né? Isso vai, de grão em grão, ajudar a mudar esse nosso planeta. E começar a reconhecer no outro nosso verdadeiro irmão. Deus está nos pedindo, através de tudo isso, que nós consideremos o outro como um irmão, que nós comecemos a viver verdadeiramente em sociedade. Isso aqui são trechos do capítulo Missionário da Luz, né, do capítulo do livro Missionário da Luz, capítulo 4, né, que vai falar um pouquinho a respeito de quais são as causas espirituais de como talvez a gente possa se tornar uma pessoa com risco aumentado de se contrair uma doença. Então, eu vou ler para vocês, tá? Eu achei importante, porque tem muito a ver com o tema que a gente está falando. Então, o Alexandre, que é um espírito de luz, diz a André Luiz: você não ignora que no círculo de enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem seu ambiente preferido. Deixa eu só tirar aqui da frente. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Então, para repetir. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações. Os pensamentos dão origem às formas e consequências de infinita expressão. Como vemos, as larvas astrais surgem dos excessos e desequilíbrios físicos, emocionais e espirituais de toda sorte. A sintonia é a alma do universo. E tudo funciona segundo as suas leis. Somos uma usina geradora e viveremos com aquilo que criarmos ou atrairmos. Então, daí a importância, né, da sintonia de pensamentos, do otimismo, de mantermos a esperança e a fé em Deus, né, que é como se fosse uma vacina, né, que também vai nos ajudar, não deixando de lado os outros cuidados que devemos ter, né, a ficar imunes a essa doença. Essa é uma psicografia da Revista Espírita de 1867. Em 1867, estava havendo lá em Paris uma outra epidemia, que é a epidemia de cólera, né? E eu achei muito interessante essa mensagem, né, que tem muito a ver também com o que estamos passando hoje. Ela é uma mensagem cujo autor se denominou Dr. Demeury. Então, eu vou ler para vocês. A epidemia vem dizimar o mundo em certos momentos. E convencionar-se chamar de cólera, ou a gente pode colocar no contrário aqui, convencionar-se chamar de Covid, o que convencionar-se chamar de Covid, né? Fere, peraí, tá atrapalhando eu ler aqui. Fere de novo e por redobrados golpes à humanidade. Seus efeitos são prontos e sua ação rápida. Sem nenhum aviso, o homem passa da vida à morte. E aqueles que são mais privilegiados, poupados por sua mão fulminante, ficam estupefatos, trêmulos, ante as espantosas consequências de um mal desconhecido,
em suas causas e cujo remédio se ignora completamente. Nesses tristes momentos, o medo se apodera dos que não veem senão a ação da morte, sem pensar no além, e que, só por este fato, mais facilmente oferecem um flanco ao mal. Mas como a hora de cada um de nós está marcada, é preciso partir, antes de tudo, se ela tiver soado. A hora está marcada para um bom número de habitantes do universo terrestre, que deles partem todos os dias. Pouco a pouco, o flagelo se espalha e vai estender-se sobre toda a superfície do globo. Este mal é desconhecido e talvez seja mais ainda hoje, porque à sua constituição própria juntam-se diariamente outros elementos que confundem o saber humano e impedem de achar o remédio necessário para deter a sua marcha. Então, os homens, malgrado a sua ciência, devem sofrer as suas consequências, e esse flagelo destruidor é muito simplesmente um dos meios para ativar a renovação da humanidade, que deve realizar-se. Mas não vos inquieteis, para vós, espíritas, que sabeis que morrer é renascer, se fordes atingido e partirdes, não ireis à felicidade? Se, ao contrário, fordes poupados, agradecei a Deus, que assim vos permitirá aumentar a soma dos vossos sofrimentos e pagar mais pela prova. De um lado como de outro, quer a morte vos fira, quer vos poupe, só tendes a ganhar, ou então não vos digais espíritas. Importante. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento porque uma pessoa passa nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta. Trata-se frequentemente, de simples provas escolhidas pelo espírito para a sua purificação e para acelerar o seu adiantamento. A função da dor é ampliar os horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Do livro Renovando Atitudes. E mais um trechinho para a gente terminar, da Revista Espírita, agora de 1866, falando também da pandemia da época, que nós podemos empregar também para os dias de hoje. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns fragmentos. Tudo acabará para ele com a geração que se vai. E a geração nova erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. É uma mensagem cujos médiuns Sr. M e T fizeram em sonambulismo. Então, gente, mais uma prova de que tudo passa. Precisamos ter fé, precisamos ter certeza de que Deus só quer o nosso bem, E que nós somos privilegiados por estar encarnados nessa época, porque assim nós estamos tendo a chance de evoluir muito nesse período, e de alavancar a nossa evolução espiritual. Então, eu agradeço a todos vocês, espero que tenham entendido o que eu quis passar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, eu estou a postos, tá bom? Muito obrigada. Alguma pergunta? Se ninguém tiver, vamos passar para a vibração, Isso.
Então, convido a todos, neste momento, a fechar os olhos para melhor concentração e vamos mentalizar Jesus à nossa frente, nos envolvendo com toda a sua luz, com todo o seu amor, com toda a sua paz. E é esta luz que nós vamos compartilhar com os nossos irmãos. Diferente da oração, a vibração nada mais é do que levar aos nossos irmãos tudo aquilo que desejamos para nós, tudo aquilo de bom. E nós vamos fazer isso através do nosso pensamento, que nós aprendemos também que para o pensamento não existem limites, não existem barreiras. E onde está a nossa mente, está o nosso coração. E é unidos, mente e coração, que nós vamos vibrar neste momento pelo nosso planeta. Vamos imaginar esta luz, esta paz que estamos sentindo, tocando mente e coração de todos os nossos irmãos que habitam esse planeta. Que todos sintam esta paz que estamos sentindo nesse momento. Vamos vibrar para que ilumine também mente e coração de todos os governantes, todos os dirigentes dos países. Que esta luz ilumine a mente deles, que eles possam governar pela paz, pela união, com amor e caridade. E chegando ao nosso país, vibremos por todo o território brasileiro. Que esta luz vai iluminar também a mente e o coração de todos aqueles que têm o poder de decisão nas mãos, que usem esse poder em benefício dos nossos irmãos menos favorecidos. Vibremos que esta luz adentre a todos os hospitais, levando aos nossos irmãos que se encontram neste momento num leito de hospital, que estejam passando por problemas de saúde difíceis, que tenham sido acometidos deste vírus. Que esta luz, em forma de energia, vai ajudá-los a restabelecer a sua saúde física e espiritual. Vibremos para que esta luz percorra as creches, os asilos, os presídios e também essa luz ilumine a mente e o coração de todos esses nossos irmãos que estão nesses lugares. Vibremos por todos os moradores de ruas, pelas crianças abandonadas, pelas crianças que muitas vezes se encontram abandonadas dentro dos próprios lares em desajustes. Vibremos para que haja harmonia em todos esses lares. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que já não fazem parte mais deste plano, que retornaram à verdadeira pátria, que é a espiritual. Que eles aceitem a sua nova condição, a sua nova vida, e assim possam ser encaminhados para hospitais, escolas, de acordo com a necessidade e merecimento de cada um deles. Agora vamos com o nosso pensamento até a fraternidade, a nossa casa de oração. Que ela continue sendo um pronto-socorro espiritual. Que nesse momento se encontra com suas atividades materiais, quase que todas paradas, apenas o trabalho da assistência está funcionando, mas com certeza as suas atividades espirituais continuam ativas. E que ela continue sendo esse pronto-socorro.
Vibremos por todas aquelas pessoas que têm nos ajudado neste momento, nos auxiliando com doações para que possamos continuar assistindo, atendendo as pessoas que vão lá em busca do alimento material, mas que neste momento eles também recebam essas nossas vibrações em forma de alimento para o seu espírito. Vibremos por todos os trabalhadores da nossa casa. Que todos estejam bem, estejam recebendo essas nossas vibrações. E quando as nossas atividades presenciais voltarem, eles estejam com a saúde física e espiritual em equilíbrio para continuarmos a nossa jornada, esse compromisso que assumimos. Agora vamos vibrar pelo nosso lar, pela nossa residência. Que esta luz percorra todos os cômodos do nosso lar. E envolva todos os nossos familiares que aqui estão. E se não estiverem nesse momento na nossa residência, que essa luz, esta paz, chegue até eles através do nosso pensamento. Vibremos por alguém em especial, um amigo, um familiar, que esteja passando por um momento difícil, quer seja de saúde física, saúde espiritual, em desequilíbrio por algum problema, que eles sejam envolvidos nesse momento. Que esta luz traga a eles paz, serenidade e equilíbrio para resolver essa situação. E se ainda não for o momento, que eles tenham fé e esperança que no momento oportuno tudo será resolvido. Vibremos por nós mesmos, pela água que vamos beber no término dessa nossa reunião, que ali seja colocado o medicamento que cada um de nós e de nossos familiares necessitam neste dia, para o nosso equilíbrio. E que Jesus e a espiritualidade amiga nos ajude a continuar envolvidos nesta luz e levando esta paz a todos aqueles com os quais nós nos encontrarmos esta semana e que ela permaneça conosco até o nosso próximo encontro. Então vamos nos abraçando fluidicamente e sentindo-se abraçados pela espiritualidade amiga que chegam até nós através das orientações do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Vamos então continuar com os nossos olhos fechados para que a gente possa relaxar o nosso corpo físico. Então vamos nesse momento mentalizando, levando a nossa atenção aos nossos pés, aos nossos dedos dos nossos pés. Vamos sentindo os nossos pés sendo massageados e levando a todo nossa perna, todo o relaxamento, nossos joelhos, nossas coxas, chegando ao nosso alívio, indo ao nosso abdômen, aos nossos órgãos internos, equilíbrio do qual necessitamos, visitando todos os nossos órgãos. Vamos sentindo esse relaxamento envolver o nosso tórax, nos abraçando, tocando os nossos braços, envolvendo delicadamente as nossas mãos, os nossos dedos. Vamos sentindo essa energia nesse abraço, tocando toda a nossa coluna, nos fazendo nos sentir relaxados, os ombros serem alinhados, nós sentindo
rosto, nossa cabeça, o nosso couro cabeludo, e trazendo assim uma serenidade, uma calma, e assim vamos inspirando calma e profundamente pelo nariz e expirando vagarosamente. E vamos utilizando nesse momento a nossa imaginação. Vamos indo para um lugar da natureza, um caminho lindo, cheio de ipês amarelos. Essa flor está expandindo nessa época, deixando ainda o dia mais belo. Vamos vendo esse céu azul, vamos vendo esse caminho iluminado, amarelo, que nos traz esperança, paz. Vamos caminhando descalços, sentindo esse caminho, sentindo essas flores amarelas que caem no chão, e vamos escutando uma cachoeira que tem o seu toque a nos trazer paz. Vamos acomodando esse ambiente florido, vamos pedindo nesse momento que a espiritualidade seja presente conosco, esse ambiente tão lindo, e aplicar-se em todos nós nesse momento. Muita luz. Que assim seja. Vamos então nesse momento agradecendo, né, por essa reunião maravilhosa, muito produtiva a todos nós. Agradecendo a conversa, o seu empenho e trazer todos esses conhecimentos a todos nós. Agradecer a espiritualidade que esteve presente com a Roberta, que a inspirou também, para que assim fortalecessem mais os seus conhecimentos e que tudo isso que aprendemos essa manhã possa nos ajudar a refletir muito sobre a nossa vida, sobre o nosso aprendizado. A gente possa absorver muito tudo isso e possa ter um caminho de felicidade. Jesus, que tenhamos um ótimo domingo e estejamos aqui na próxima semana. Bom dia a todos. Parabéns, Roberta. Muito boa a sua palestra. Principalmente a explicação espírita que nos consola, nos acalenta e enche de entendimento, né? Fica muito mais simples, mais leve passar por cada situação coletiva, né? Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Bom domingo, pessoal. Até amanhã. Obrigada, bom domingo, gente. Bom domingo. Ô, Roberta, dá uma olhadinha aí no chat, que um monte de gente aí está parabenizando pela palestra. Ah, obrigada. Parabéns, Bom domingo a todos, viu, gente? Tchau. Bom domingo a todos. Tchau, gente. Até a próxima. Até. Obrigada, Elisa. Imagina. Parabéns, viu, Roberta? Muito esclarecedora, viu? Obrigada.
Incrível como a doutrina encaixa nisso tudo, né? Com certeza. Né? Tchau, gente. Tudo de bom pra vocês. Obrigado, viu? Um bom domingo aí. Tchau, seu Valdomiro.